Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou a repórter Valquíria Vieira e hoje vou entrevistar a cantora londrinense Flávia Stricker. Aos 23 anos e formada em música pela Universidade Estadual de Londrina, Flávia Stricker atuou no coro infantil e juvenil da UEL. Seu primeiro cachê foi aos 12 anos, cantando em um casamento ao lado do pai. De uma família de músicos, Flávia considera viver uma experiência incrível. Dos 1.300 inscritos no programa, ficou entre os 36 e agora está entre os 12. Entre a ópera e o teatro musical, ela dá conta do recado e encanta os jurados do Teatro Franco Zampari em São Paulo. Flávia, qual a sua idade e como você foi parar aí em São Paulo? Então, vou explicar como tudo aconteceu. Já desde o ano passado, eu tenho vindo para São Paulo de vez em quando fazer algumas audições. Sempre que aparecem algumas audições para musicais, eu estava vindo fazer. Mas não havia passado em nenhuma até então. Aí, no começo desse ano, uma amiga minha me marcou numa audição que teria de uma escola aqui em São Paulo. É uma escola que tem um curso profissionalizante de teatro musical. Então, a gente tem aula de dança, de canto e de atuação. E aí, a gente sai da escola profissional do teatro musical, como se fosse, né? Sabendo as 3 áreas e com DRT de bailarino e de ator. Então, tinha uma audição para ganhar uma bolsa de estudos nessa escola. Porque esses cursos são bem caros, né? E daí, eles disponibilizam 3 bolsas por ano para algumas pessoas que fazem essa audição e se forem classificadas, não pagam a mensalidade ou recebem um desconto bem considerável. Enfim, fiz a audição e passei e ganhei uma bolsa para estudar nessa escola. Aí esse foi o começo de tudo. Na mesma semana eu também me inscrevi para fazer uma audição para o Coro Jovem do Estado, que é um coral de jovens aqui de São Paulo, semiprofissional, que a gente recebe daí uma bolsa. Daí é como se fosse um emprego, né? Eles me pagam, então é um trabalho. E também passei. Então, de 90 sopranos inscritas, né? 11 só passaram. E daí eu fui uma dessas 11 que passaram. Então, basicamente, eu tô aqui em São Paulo cantando no coro jovem. E fazendo o curso de teatro musical profissionalizante, né? Então eu estudo na parte da manhã e trabalho no coro na parte da tarde/noite. Como você define esse momento na sua vida? É até difícil falar, porque foram muitas mudanças em um curto período de tempo, né? Como você citou, eu me formei na UEL, né? Final do ano passado, /começo desse ano, então colei grau. Na verdade, eu já estava aqui em São Paulo quando eu voltei para Londrina para colar grau. Então, eu vim comecinho do ano, fiz as provas, passei em todas as provas que eu fiz e já fiquei, porque as aulas começavam na semana seguinte. Então, já fiquei aqui em São Paulo, não sabia onde eu ia ficar, fiquei em casas de parentes aqui, fiquei de favor na casa de um amigo meu também. Tudo meio improvisado, com mala para cima e para baixo, porque foi muito rápido mesmo, muito rápido. E eu me joguei, assim, de cabeça, porque já fazia um tempo que eu queria sair de Londrina para buscar novos horizontes, né? Aprender com pessoas diferentes, fazer cursos diferentes, sabe? Então eu estava empenhada nisso, de querer estudar ou aqui para São Paulo. Eu tinha passado também num teste em Curitiba, então para algum lugar eu iria. E deu tudo muito certo, que começo desse ano eu passei nas audições e pude vir pra cá, meio improvisado, né? Lógico, onde morar, o dinheiro escasso, mas eu me joguei. Eu sou uma pessoa muito aventureira, assim. Eu gosto muito do novo, de mudanças, de conhecer pessoas novas, de aprender coisas novas, de me jogar mesmo em tudo que eu faço. Então eu vi nisso mais uma oportunidade de eu me jogar, de eu me entregar para o que está acontecendo, para as oportunidades que estão se abrindo na minha vida e absorver o máximo de tudo que isso pode acrescentar na minha formação e na minha carreira. Conta um
pouquinho pra gente a sua trajetória aqui em Londrina. Em Londrina eu tive a oportunidade de participar de vários grupos musicais, né? Então, eu cantei em coro desde criança. A minha maior formação musical, na verdade, é na música coral. Cantei no coro da UEL, tanto no infantil quanto no juvenil. Isso é bastante importante vocês citarem, porque é muito importante isso para a minha carreira. Eu cantei com a Lucy Schmidt, dos 10 aos 18 anos. Então, uma boa parte assim, do que eu tenho, do que eu carrego, né, de bagagem musical, eu aprendi lá, no coro. Também integrei o Entre Nós, né, que é um grupo vocal, daí a gente faz bastante música brasileira em grupo, né, com bastante abertura de vozes. Isso também me deu uma boa noção de ouvido, né, que a gente tem que cantar muitas coisas ouvindo outras coisas ao mesmo tempo, outras vozes. E isso foi muito importante na hora de fazer os testes aqui em São Paulo, inclusive pro coro, né? Eu só passei nas audições do coro porque eu tinha toda essa bagagem de coral que eu pude absorver das coisas que eu participei aí em Londrina. Além disso, já cantei em banda baile, banda show de festa de formatura, casamentos. Cantei muito com meu pai, desde os 12 anos eu canto com meu pai, né? Meu pai é músico, como você já sabe. E o primeiro cachê que eu fiz com ele foi num casamento, numa cerimônia. Eu tinha 12 anos de idade, então eu comecei bem novinha e isso foi... E tudo isso foi se agregando, né, para minha formação. Tudo isso fez parte da minha formação. Nos festivais de música também, aí de Londrina, sempre participei. Fiz montagens, né, de coro cênico, já fiz prática de ópera também no festival. Então, é uma outra parte que me ajudou bastante nisso de corpo, de atuação. E isso de estar no palco, assim, sabe? Que o teatro musical pede bastante disso, né? O corpo estar presente. Porém, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, muito realizada, muito empolgada em fazer coisa nova, em aprender, em conhecer pessoas talentosas, em ter aula com professores maravilhosos. Inclusive, essa semana eu tô fazendo um curso, fui selecionada para fazer um curso com professores da Universidade de Juilliard, de Nova York. Então, estou super feliz. Oportunidades que em Londrina eu não teria, e aqui em São Paulo, por ser uma cidade grande, acaba proporcionando isso pra gente. Então, por mais feliz que eu esteja e, muito abismada, assim, com tudo que está acontecendo, tem uma parte da minha vida que me deixa com o coração na mão, com o coração partido, que é a parte do meu marido, que foi para a Alemanha estudar violino. Porque ao mesmo tempo que eu estava aqui em São Paulo fazendo as audições no começo do ano, ele foi para a Alemanha também para fazer alguns testes lá. E agora ele vai prestar outras provas agora no meio do ano para estudar violino lá na Alemanha. Ele já está estudando violino lá com alguns professores para tentar a graduação, para entrar na graduação em violino lá. Então a gente está meio que vivendo separado, a gente continua junto, casados, obviamente, um apoiando muito ao outro, mas isso não deixa de ser uma coisinha assim que pega, sabe? A saudade, não estar junto, não conseguir se falar com muita frequência, porque o fuso horário é de 5 horas. Então, quando eu acordo, ele já tá no meio da tarde. Quando eu vou dormir, quando ele vai dormir, eu ainda tô no ensaio. Então, os horários não batem. Então, essa parte tá sendo bastante difícil, né? Viver tudo isso sem ele aqui do meu lado. Mas, apesar da gente estar longe, a gente se apoia muito. Tanto que a gente topou passar por esse desafio, sempre um apoiando o outro, porque ele está fazendo o que ele quer, o que ele sempre sonhou, que é estudar violino na Alemanha, e eu tô aqui muito realizada fazendo também o que eu sempre quis, que é estudar teatro musical e ao mesmo tempo estudar ópera e cantar em coro, que eu gosto muito das duas coisas, tanto da ópera
quanto do teatro musical. Inclusive, eu não decidi o que eu quero fazer ainda da minha vida. Eu tô fazendo os dois, por enquanto. E eu digo que onde se abrirem mais portas para mim, eu vou começar a afunilar, né? Mas, por enquanto, eu estudo as duas coisas. Então, a gente tá nisso. A gente tá separado pela distância, mas a gente tenta sempre estar juntos em pensamento, mandar mensagem um pro outro, apoiar, contar como foi o dia, como tá sendo as experiências. Porque é a única maneira que a gente tem de ainda continuar conectado e juntos, né? Flávia, divide um pouquinho com o leitor da Folha essa sua experiência no reality Cultura ou Musical. Tá sendo, na verdade, uma experiência incrível na minha vida. Como foi? Vi no Instagram, né? Tudo na base do Instagram. Vi no Instagram que a TV Cultura ia lançar um reality show de musical. Não tinha muitas informações, então a gente não sabia se eles iam montar um musical, se ia ser um reality show de calouros normal, parecido com The Voice, Ídolos da vida. Mas eu falei assim, eu vou me inscrever. Tudo que eu vejo eu me inscrevo, né? Porque eu sou a doida que eu acho que... Porque mesmo que eu não passe, é a experiência que eu vou agregando na minha vida, né? Então eu falei assim, eu vou. E assim, na publicação deles estava escrito que os pré-requisitos eram: a pessoa tem que gostar de musical, tem que cantar musical e não pode ter participado de nenhum musical profissional, porque o intuito do programa é revelar novas vozes. Então, vozes de pessoas que nunca tenham trabalhado em nenhum musical profissional aqui de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque o intuito é revelar caras novas, vozes novas, porque o mercado de trabalho dos musicais está crescendo muito. Então, precisa de gente, né? E tem espaço para todo mundo, sempre tem. Então, falei assim, vou me inscrever. Me inscrevi, tinha que mandar o link de um vídeo e um currículo. Mandei um link de um vídeo de eu cantando Pocahontas. E aí recebi um e-mail dias depois falando que eu tinha sido selecionada e que de 1.300 inscritos foram selecionadas 97 pessoas. Nisso eu já fiquei baqueada, né? Falei, meu Deus, né? De 1.300 eles selecionaram 97 pessoas, é muito pouco. Dessas 97, essas 97 teriam que daí fazer uma audição presencial. Daí eles explicaram tudo no e-mail, dizendo que a gente teria que ir até a TV Cultura para fazer essa audição presencial. Para uma banca com só fera do teatro musical, com pessoas que eu admiro muito. Dessas 97 pessoas que fizeram essa audição, somente 36 foram selecionadas para participar do programa realmente, para entrar daí na fase das gravações, das performances com a banda e tudo mais. E eu fui uma dessas 36 selecionadas. Essas 36 pessoas seriam divididas em 6 grupos de 6 pessoas. Então, cada um desses grupos se apresentaria um dia. Então, essas 6 pessoas cantam nesse dia e dessas 6, somente 2 pessoas passam para a próxima fase. O que chegamos no número da semifinal, que são 12 pessoas na semifinal. Então, a minha eliminatória já foi ao ar, foi a 3ª eliminatória. Das 6 pessoas, eu fui uma das 2 selecionadas, então agora vai ao ar a minha participação na semifinal. E dessa semifinal, então de 12 pessoas, ficam 6 para a final. Passa metade para a final, porque daí o último capítulo também é sempre a mesma coisa. 6 pessoas cantam e daí uma pessoa vence o programa. E como é que tá o clima de competição aí entre vocês? Eu fiquei bastante surpresa quando eu passei da eliminatória para a semifinal, porque, como eu disse no meu Instagram, sabe, tem muita gente talentosa, muita gente incrível no programa, sabe, que
que acaba ficando, né, não passando para as próximas fases por conta de um pequeno errinho, por conta daquela performance, né? Porque os jurados estão ali para avaliar uma apresentação, né? Então eles têm que avaliar muito tecnicamente o que a pessoa conseguiu apresentar ali naquela hora, naquele dia. Então eu estou extremamente feliz e grata de estar podendo participar desse programa, que a energia dos concorrentes, não tem nem clima de concorrente, tá muito uma família, assim, sabe? Porque tá todo mundo um torcendo pro outro. Quando um entra para cantar, os outros participantes que ficam lá assistindo estão ali torcendo, sabe? Para tudo dar certo, para todo mundo ir muito bem. Porque mesmo que passe só 2 para a semifinal e depois passe só mais outros para a final, todo mundo quer fazer um bom trabalho, né? Ninguém tá torcendo para que o outro erre. Tá todo mundo torcendo para que todo mundo vá bem. O trabalho difícil de ter que escolher quem passa e quem fica é dos jurados. A gente tem que cada um dar o nosso melhor. E isso é muito verdadeiro dentro dos participantes, sabe? Eu tô sentindo. Então eu tô muito grata e muito feliz de ter sido uma das selecionadas para a semifinal. Sinto que eu consegui dar tudo de mim, sabe? Chega na hora, eu tento deixar o nervosismo de lado e eu tento fazer tudo que eu sei fazer de melhor. Eu me entrego muito na hora da performance. Então eu acho que isso conta bastante na hora da escolha dos jurados. A entrega mesmo da pessoa. Flávia, como os musicais e até mesmo os desenhos da Disney te inspiram até hoje? Eu acho que tudo surgiu com os filmes da Disney. Tem muitos filmes que tem músicas, né, no meio, como Pocahontas, O Rei Leão, na verdade quase todos, né? Os filmes da Barbie também eu adorava, os que tinham música no meio. E eu aprendi as músicas e eu ficava cantando em casa. Eu tinha um gravadorzinho da minha mãe com aquelas de fita, né? E eu gravava, eu cantando as músicas. Eu sempre gostei muito. Então isso ficou ali guardadinho dentro de mim. Quando eu fui crescendo, como em Londrina não tem nenhuma escola especializada em teatro musical, não tem nenhum professor que trabalhe com o belting, né, que é a técnica que se usa mais para cantar nas montagens. Isso foi meio que se perdendo, assim, sabe? Esse meu desejo, não que foi se perdendo, mas eu achava que não seria possível, sabe? Tipo, eu era muito nova, eu não tinha pretensão, assim, de sair da minha cidade. Não sei, parece que tudo tem que acontecer no tempo que é para acontecer, né? Então eu fiquei ali tranquila, fui fazer a faculdade de música aí em Londrina mesmo, que foi muito importante para mim, para o meu crescimento. Mas depois que eu estava já próxima de me formar, eu falei, poxa, agora eu posso buscar outros caminhos, né? Agora eu posso me jogar pro mundo. E daí esse desejo de estudar musical começou a vir mais forte em mim, assim, lá pelo 3º ano da faculdade. E aí eu comecei já a pensar, depois que eu me formar, eu vou fazer o quê? Eu vou pra onde? E aí isso foi, essa chaminha foi voltando, assim, dentro de mim. Aí a gente começa a pesquisar sobre vários musicais, começa a aprender várias músicas. E quando você entra no universo dos musicais, olha, é muito difícil você não se apaixonar. Porque é tudo muito encantador, assim, sabe? O roteiro, as músicas, a história que o musical conta, tem histórias muito fortes, muito significantes, sabe? Histórias de vida, histórias de povos, tem muita coisa bonita. E a música ali no meio, para costurar aquela história, faz tudo ficar mais bonito ainda. Tem professores aqui em São Paulo que falam que quando a música começa de um musical, é porque a fala já não dá mais conta, já não é bem isso, já não dá mais conta de dizer aquilo. Você não consegue expressar aquilo que você está sentindo só falando. Você precisa da música, você precisa cantar.
para expressar aquele sentimento, aquela sensação, sabe? Então é muito bonito isso que o musical traz, toda essa força que ele tem e todo esse impacto que ele tem dentro da gente. Então, fui me apaixonando mais ainda, e quanto mais eu pesquiso, mais eu me apaixono. Por isso que dizem que fã de musical é um fã muito doido, assim, porque a gente é fanático pelos musicais. A gente fica até chato quase, porque a gente é muito intenso. Porque realmente é uma coisa muito apaixonante, muito. E eu tô muito feliz de poder estar estudando para isso, de ter uma esperança de um dia poder trabalhar com isso. E acho que é isso.